Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para falar sobre hidrocarbonetos, que a gente já estudou nas semanas anteriores, e contextualizar agora com petróleo, que é o conteúdo da trilha dessa semana, tá bom? Então vamos começar falando um pouco sobre as fontes de energia. Nós temos, né, sabido que temos fontes de energias diferentes, né? Energia elétrica proveniente da hidroelétrica, a energia luminosa, como a energia térmica do sol, a energia eólica, diferentes tipos de energia. E também a energia que é uma das principais de consumo mundial, que é a de combustíveis fósseis, derivados de petróleo, tá? Então nós temos entre as energias renováveis a energia solar, a fotovoltaica, eólica, hidrelétrica, geotérmica, maremotriz, que é a energia proveniente da força das marés, ondomotriz, das ondas, biomassa. E entre as energias não renováveis nós temos a energia nuclear, o carvão mineral e o petróleo. Então, vamos falar hoje sobre petróleo, né? Que também é conhecido como ouro negro, porque é uma fonte de combustíveis que é utilizada em todo o mundo e que tem um valor agregado muito alto. Entre as matrizes energéticas distribuídas tanto aqui no Brasil quanto no mundo, a gente percebe aí através desses gráficos que o petróleo ele está em torno de 31, 36%, né? Esse é um dado de 2016 e que demonstra aí a distribuição dessas matrizes energéticas no mundo e também aqui no Brasil. Então a gente percebe que o percentual de utilização de combustíveis derivados de petróleo ainda representa a maior quantidade utilizada no planeta. Então o petróleo ele é tão importante e com um valor agregado tão grande por conta dos seus diversos derivados. Então a gente tem em um barril de petróleo que tem 159 litros, nós temos 40% de diesel, 25% gasolina, 10% óleo combustível, 7% GLP, 4% nafta, 6% querosene de aviação e 10% de outros combustíveis que também são obtidos a partir de um barril de petróleo. Então, na realidade, o petróleo ele é uma mistura de substâncias, uma mistura de hidrocarbonetos. Então, a partir de um barril de petróleo, separando esses componentes, é possível a gente obter diferentes tipos de produtos, como plásticos, borrachas, tecidos, tintas, explosivos, medicamentos, fertilizantes, corantes. Então, uma infinidade de produtos, não somente combustíveis, mas outros produtos também que servem como matéria-prima para a produção de outros produtos. A origem e a extração do petróleo, né, é realizada através de alguma jazida petrolífera que pode ter em média de 10 a 400 milhões de anos. Porque o petróleo ele foi produzido a partir da decomposição de animais e vegetais que foram sedimentados na areia, no calcário, na rocha, e a partir dessa decomposição desses materiais orgânicos foi se formando esse líquido tão precioso e rico em tantos componentes. Aí tem uma distribuição que eu trouxe um gráfico que mostra a distribuição das maiores reservas provadas de petróleo. A gente percebe que a maior reserva de petróleo em número de barris está na Venezuela, seguida da Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, ou seja, Emirados Árabes, ou seja, naquela região, né, da Arábia Saudita. O Brasil aparece em 10ª posição em número de reserva, ou seja, de quantidade de jazidas, né, quantidade de petróleo presente, né, nessas regiões. Em relação aos produtores, nós temos os Estados Unidos em primeiro lugar,
seguido de Rússia, Arábia Saudita, Iraque, Canadá, Irã, China. Esse dado é um dado de 2018. Então, a gente percebe aí que os Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita estão entre os maiores produtores de petróleo no mundo, certo? E o Brasil ocupa a 10ª posição. É diferente número de jazida e número de produção, tá? Então, os Estados Unidos ele tem tecnologia para produzir petróleo, ou seja, fazer a extração e o refino do petróleo e vender esse petróleo para toda a parte do mundo. Então, mesmo em outros países, ele tem refinarias instaladas em outros países, por isso que ele está entre os maiores produtores. E as propriedades do petróleo? Então, o petróleo é um líquido de cor preta, bastante viscoso, ou seja, ele é líquido, mas ele tem uma viscosidade. Ele é menos denso que a água, ele é insolúvel em água, porque ele é rico em hidrocarbonetos. Grande quantidade de hidrocarbonetos do tipo alifático, ou seja, de cadeia aberta, alicíclicos, de cadeia fechada e também aromáticos, além de conter compostos orgânicos que contenham oxigênio, enxofre e nitrogênio, que não são hidrocarbonetos, mas são compostos orgânicos que contêm esses outros átomos. Ele pode também apresentar componentes metálicos, como níquel e vanádio. Então, para a obtenção depois da obtenção do petróleo, do processo de extração, esse petróleo é encaminhado para a refinaria para ser separado. Então, esses componentes do petróleo serão separados por um processo chamado destilação fracionada. A destilação fracionada é um tipo de destilação onde ocorre por frações, ou seja, porções, substâncias presentes no petróleo que vão passar do estado líquido para o estado de vapor em temperaturas diferentes. Então, à medida que esse petróleo ele vai subindo aí na torre, a temperatura vai diminuindo e vão sendo retirados os subprodutos do petróleo, certo? Então, a gente tem aí petróleo cru entrando na torre de fracionamento, é aquecida a uma temperatura acima de 600 graus. E essas frações mais pesadas, que têm de 20 a 70 átomos de carbono, elas são responsáveis por produção de combustíveis para barcos e indústrias, combustíveis mais pesados. A gente tem frações com um número menor de átomos de carbono, que chega de 20 a 50 átomos de carbono, que formam os óleos que compõem os óleos combustíveis. De 14 átomos de carbono a 20 átomos de carbono, nós temos o diesel, e assim vai diminuindo, né? À medida que essa temperatura vai caindo dentro da torre de fracionamento, a gente vai obtendo frações menores, combustíveis com a menor quantidade de átomos de carbono, como é o caso da querosene, que está entre 10 e 16 átomos de carbono, a gasolina, que está entre 5 e 10 átomos de carbono, a nafta, que está entre 3 e 9 átomos de carbono, e por fim os gases, que têm de 1 a 4 átomos de carbono, que compõem o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que compõe, por exemplo, o botijão de gás, né, que a gente utiliza nas nossas casas. Então, o tipo de petróleo vai ser classificado pela predominância de determinado grupo de substâncias em relação à região na qual ele foi explorado. Ou seja, a gente está querendo dizer que, dependendo do tipo de solo, a composição química do petróleo pode ser diferente. E essa composição química está relacionada ao tipo de cadeia, né? Aquela classificação que nós já vimos para as cadeias. Então, só lembrando aqui, nós temos hidrocarbonetos de cadeia aberta, também chamado de acíclica ou alifática, ou podemos ter hidrocarbonetos de cadeia fechada ou cíclica. Portanto, nessa composição do petróleo, nós teremos tanto substâncias, né, compostos de cadeia aberta quanto de cadeia fechada.
Podemos ter hidrocarbonetos de cadeia normal, que são essas que têm somente carbono primário e secundário, como podemos também ter cadeias ramificadas. Aquela ramificação é aquele carbono que aparece ali embaixo, tá? Nesse exemplo que eu coloquei aqui no slide, certo? Mas ele pode aparecer para baixo, ele pode aparecer para cima. O importante é que ele esteja no centro da cadeia, em um carbono que seja secundário, ou, desculpa, em um carbono secundário, se prende em um carbono, então ele passa a ser, na cadeia, um carbono terciário. E aquela ramificação, ela vai estar sempre ligada ou a um carbono terciário ou a um carbono quaternário. Então, as cadeias saturadas são aquelas que só têm ligações simples, é o que está aí nessa tabela do lado esquerdo, né? A gente só tem ligações simples entre os átomos de carbono. E as cadeias insaturadas, ou também chamadas de não saturadas, são aquelas que contêm ligação dupla ou ligação tripla entre os carbonos. É importante reforçar que para considerar que uma cadeia seja insaturada, é necessário que a ligação dupla ou tripla esteja ocorrendo entre um átomo de carbono e outro átomo de carbono, certo? Então a gente percebe que se eu tiver uma ligação dupla entre carbono e nitrogênio, por exemplo, como acontece aí nesse exemplo do lado esquerdo, que eu tenho carbono fazendo uma ligação tripla com nitrogênio, nesse caso, não considera como uma insaturação da cadeia, porque para ser considerada insaturação na cadeia, tem que ser entre um carbono e outro. E ainda falando sobre classificação de cadeias, nós podemos ter cadeias homogêneas, quando a gente tem apenas carbono e hidrogênio, né, na cadeia. E ela será heterogênea se houver um heteroátomo na cadeia, que é um átomo diferente entre um carbono e outro, ok? Cadeias aromáticas são aquelas formadas por um anel benzínico, onde tem 6 carbonos com ligações duplas alternadas, né? É o exemplo aí do benzeno. E as cadeias não aromáticas, que serão qualquer cadeia fechada, alicíclica, que não contém essa estrutura do anel benzênico. Essa é a diferença entre elas, certo? Então, os hidrocarbonetos que compõem o petróleo, eles estão classificados em alifáticos, que são aqueles que contêm alcanos, que são o petróleo essencialmente parafínico. Então, o petróleo parafínico é aquele que é rico em parafinas, ou seja, rico em alcanos. O que são os alcanos? São os hidrocarbonetos de cadeia saturada, que só tem ligações simples. Os hidrocarbonetos ricos em oleofinas, ou seja, aqueles que contêm mais átomos, né, de carbono ligados entre si através de ligações duplas ou triplas, que são os alcenos. E os hidrocarbonetos acetilenos são aqueles que contêm alcinos, ou seja, ligação tripla, certo? Os alicíclicos são os hidrocarbonetos que podem ser cicloalcano de cadeia fechada apenas com ligações simples e cicloalceno de cadeia fechada com ligação dupla, ou aromáticos. Então, a partir dessa classificação, a gente percebe que a gente tem petróleos com composições químicas diferentes. Então, a gente tem petróleos parafínicos, naftênicos, mistos ou aromáticos. Então, pelo próprio nome, a gente já percebe que o petróleo do tipo parafínico é aquele que tem uma predominância por hidrocarbonetos parafínicos, ou seja, alcanos. Então, este petróleo ele produz subprodutos com propriedades, né, como a gasolina, que tem baixo índice de octanagem, o querosene, o óleo diesel, com boa característica de combustão, ou seja, de queima, óleos lubrificantes de alto índice de viscosidade, elevada estabilidade química, alto ponto de fluidez, e resíduos de refinação com elevada percentagem de parafina. Então, essas são características de um petróleo parafínico. É um petróleo que tem porções mais leves, ou seja, uma quantidade maior de substâncias com baixo peso molecular.
E, portanto, isso traz uma característica de maior facilidade de extração. Esse tipo de petróleo é muito encontrado no Oriente Médio, por exemplo. Outro tipo de petróleo, os naftênicos, que tem uma predominância maior dos hidrocarbonetos tipo nafta, que tem até 9 átomos de carbono, certo? Produz também uma gasolina com alto índice de octanagem. Eu vou falar já o que é isso, o índice de octanagem da gasolina. Produz também óleos lubrificantes de baixo resíduo de carbono, ou seja, a queima dele é uma queima mais completa. E resíduos asfálticos na refinação. Então, quando faz o refino desse petróleo, o que sobra de resíduo é aquele asfáltico, né, que é utilizado para fazer asfalto mesmo. O tipo de petróleo misto é aquele que apresenta misturas de petróleo, tanto parafínico quanto naftênico, e tem uma menor porcentagem de hidrocarbonetos parafínicos ou naftênicos, né, com características intermediárias. E o petróleo do tipo aromático é aquele que tem uma maior predominância por hidrocarbonetos aromáticos. Esse tipo de petróleo é raro, apresenta uma gasolina com alto índice de octanagem, mas ele não é utilizado, por exemplo, para a fabricação de óleos lubrificantes, mas produz solventes de excelente qualidade. Então, cada tipo de petróleo tem uma característica diferente a partir da sua composição. Tá? Então, o petróleo ele também pode ser ainda classificado através da sua densidade, né? Que é medida através da escala API. A API é o Instituto Americano de Petróleo, que define a densidade do tipo de petróleo. Então, o petróleo ele pode ser, a partir da sua densidade, classificado como um petróleo leve, médio ou pesado. O petróleo leve é aquele que tem uma escala API maior do que 31. Então, ele é rico em GLP, gasolina e naftas. É um petróleo de boa qualidade, que produz esse tipo de combustível. Geralmente, também é um petróleo de mais fácil extração, porque ele tem frações leves. Aquele petróleo cuja a escala API está entre 22 e 31, ele tem uma densidade média e produz mais, ele é mais rico em diesel e querosene. E as frações pesadas, né, que tem uma densidade medida pela escala API acima de 22, ele está rico em óleos e asfalto. Então, no Brasil, a gente tem um tipo de petróleo considerado pesado, que é encontrado no pós-sal, naquela região, naquela camada, depois da camada de sal, nos oceanos. E aqui no Brasil, a gente tem também uma quantidade de petróleo do tipo leve, que é encontrado no pré-sal, que é naquela camada acima da camada de sal. O petróleo do Brasil, o Brasil importa, né, combustíveis e derivados, e ele exporta óleo pesado. Então, como o tipo de petróleo do Brasil é um petróleo mais pesado, então a maior parte da nossa produção ela é para exportação. E para o consumo interno, que é para uso como combustível mesmo de carros, de caminhões, né, é utilizado um petróleo mais leve. A quantidade de petróleo, né, de combustíveis, desses combustíveis que o Brasil produz hoje, aumentou depois da descoberta do pré-sal. Então, a gente já consegue produzir uma quantidade de petróleo, de combustíveis para consumo interno. Mas essa quantidade que a gente produz, né, que a gente extrai do pré-sal, ainda não é suficiente para todo o consumo nacional. Por isso que a gente ainda necessita de importar petróleo de outros países, frações mais leves. Já na Venezuela, no Canadá, na Rússia e nos Estados Unidos, o tipo de petróleo que é encontrado nas jazidas desses países é um petróleo pesado e ultra pesado. Então, é um tipo de petróleo mais difícil de ser extraído e mais difícil de ser refinado.
E também o tipo de frações que ele produz é diferente, como a gente já viu. Então, ele produz óleos de maior densidade e de difícil extração. Por isso que exige mais tecnologia e maior quantidade de investimento financeiro para poder extrair e refinar esse petróleo. E no Oriente Médio é onde se encontram as jazidas com óleos de menor densidade, de fácil extração. Por isso que o Oriente Médio ele tem uma influência muito grande, né, no mundo em relação ao petróleo, porque ele tem uma característica que é um petróleo que é o sonho de consumo de todo o país, né? Um petróleo leve que produz frações com combustíveis que o mundo inteiro utiliza, certo? Por isso que existe tanta riqueza acumulada também nesses países do Oriente Médio em função do petróleo. E é por isso também que existe uma guerra, né, política, muitas batalhas, né, em volta disso. Então, aqui a gente tem um resumo nesse quadro, né, um resumo dos derivados de petróleo. Então, aqui eu já falei mais ou menos um pouco nos slides anteriores, mas a gente tem ali as frações da menor para a maior. Então, o gás natural, que tem de 1 a 2 átomos de carbono. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que tem de 3 átomos de carbono, que é utilizado principalmente como gás de cozinha. O éter de petróleo, que tem de 5 a 6 átomos de carbono, que é utilizado como solvente. A benzina, que tem de 7 a 8 átomos de carbono, também é utilizado como solvente. E aí a gente tem nafta, gasolina, querosene, e observem que as frações, a quantidade de carbonos presente na cadeia vai aumentando. E, consequentemente, o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual essa substância passa de líquido para vapor, ela vai aumentando, certo? Aqui ainda exemplos, então, as frações mais pesadas, né? A gente tem ali o asfalto, que tem uma quantidade muito grande de átomos de carbono, o coque, que já é um resíduo, né, final, assim, daquilo que sobrou mesmo depois de extraída todas os outros componentes, certo? Aí, lembrando aqui um pouco a respeito de nomenclatura, a gente já viu isso nas semanas anteriores, que para fazer a nomenclatura de um hidrocarboneto a gente vai juntando os pedacinhos, né? Então, o prefixo, que está relacionado à quantidade de átomos de carbono, o infixo, que está relacionado àquele tipo de ligação que acontece entre os carbonos, e o sufixo, que no caso dos hidrocarbonetos sempre termina com O. Então, aqui é um exemplo do gás natural, o metano, que é extraído, né? Essa camada de gás é a primeira a ser extraída no momento da extração lá, né? Primeiro se tira uma quantidade de gás para depois então perfurar a rocha e retirar o óleo. O GLP, que eu citei também, que é o gás liquefeito de petróleo, que tem de 3 a 4 átomos de carbono. Então a gente tem o propano, prop 3 carbonos, ano porque só tem ligações simples entre eles, esses carbonos, e o butano, que tem 4 átomos de carbono, que pode ser o de cadeia normal ou pode ser o metilpropano de cadeia ramificada, mas todas as duas têm 4 átomos de carbono. Já a gasolina e o diesel, né? Então os motores movidos a gasolina são considerados como motores de explosão ou combustão interna, que também é chamado de motor de explosão de 4 tempos. Então, a gasolina, quando ela entra no pistão, ela é comprimida e lá dentro, depois da centelha, ela explode e promove a combustão, que é a queima daquele combustível. Então, a gasolina de melhor qualidade é aquela que resiste à combustão, ou seja, a queima dela vai acontecer no momento certo. Então, quanto mais resistente à combustão, melhor a qualidade da gasolina. Isso que é chamado de índice de octanagem.
Então, a gasolina ela é uma mistura de hidrocarbonetos que possui de 6 a 10 átomos de carbono. O ponto de ebulição da gasolina é relativamente baixo e isso favorece a sua utilização como combustível. Na sua combustão, ela libera uma grande quantidade de energia potencial e seu preço é economicamente viável. Por isso que é o combustível de preferência, né, para os veículos pequenos, por exemplo. Então, a gasolina ela pode ser o heptano, uma cadeia linear de 7 átomos de carbono, mas ela é pouco resistente na compressão, né, dentro do motor. Portanto, ela queima antes do tempo, do tempo, né, porque aqueles motores, eles são motores de 4 tempos, ou seja, ele tem 4 fases, desde a entrada do combustível, a descida do pistão, a subida, a queima, são 4 tempos. Então, se a gasolina ela queima antes do 4º tempo, a gente diz que é uma gasolina de menor qualidade. Então, a gasolina que resiste, né, melhor a esse tempo e queima no tempo certo é a 2,2,4-trimetilpentano, que é uma gasolina de 8 átomos de carbono, porém de cadeia ramificada. Então, essa forma, né, essa fórmula estrutural da gasolina é mais resistente à compressão dentro do motor e isso torna a gasolina de melhor qualidade. Essa combustão que eu me refiro é a queima do combustível. Então, eu tenho o combustível reagindo com o oxigênio, produz CO2 e água. O cachorro do vizinho resolveu latir bem agora, na hora da minha gravação. Mas é normal isso. Então, a combustão ela pode ser completa quando a gente queima totalmente aquele combustível, ou ela pode ser incompleta quando não queima totalmente, tá? Então, eu dei 2 exemplos aí. Um de reação completa, eu tenho para 2 moléculas de C4H10, 13 moléculas de oxigênio, formação de 8 moléculas de CO2. Então, eu queimei totalmente o combustível. Então, eu tenho uma combustão completa. Na combustão completa, a gente tem uma produção de energia maior. Na combustão incompleta, significa que nem todos os átomos eles foram separados no momento da queima. E aí a gente forma uma combustão parcial, certo? Uma queima parcial e, consequentemente, produzindo uma quantidade de energia menor, tá? Então, essa entalpia de combustão é medida, né? Esse ΔH, ele mede a variação da entalpia da energia produzida, da energia dos produtos, menos a energia dos reagentes. E essa reação é uma reação exotérmica, porque após a queima produz energia, libera energia, e essa energia que é utilizada, por exemplo, para fazer um motor funcionar, tá? Então, aqui nessa tabela eu tenho as diferentes tipos de entalpia, está sempre no valor negativo, porque é uma reação exotérmica. Então, na reação exotérmica, o ΔH é sempre negativo, porque a energia nos produtos é maior do que a energia nos reagentes, certo? Então, a gente tem diferentes tipos de entalpia aí, tá? Então, o carvão, ele tem uma entalpia de menos 393, metano, menos 802, propano, menos 2.200, ou seja, quanto mais átomos de carbono tem naquele combustível, maior a energia que ele produz na sua combustão, certo? Então, os alcenos são outro tipo de hidrocarbonetos, que são aqueles que contêm ligação dupla, né? Eles são obtidos a partir do cracking do petróleo. O craqueamento é uma outra síntese depois daquele resíduo, aquilo que sobrou, que não foi queimado, que não foi separado, né? Na torre de fracionamento, ele é levado para uma outra área da indústria petroquímica para fazer a quebra em pedaços ainda menores. Então,
esses produtos, eles produzem, né? Essa matéria-prima é utilizada para a produção de solventes e de plásticos. Então, a gente tem o eteno e o propeno, que são a base, né, para a formação dos plásticos. Então, esse craqueamento catalítico, a gente tem a partir do petróleo a obtenção de etileno, buteno, acetileno e propeno, que todos esses terminam com eno, então, ou seja, são alcenos, e a partir deles são produzidas outras substâncias, né? Então, eles são matéria-prima para a produção de outros produtos, como álcool, plásticos, aditivos de gasolina, borracha sintética e por aí vai. Tá? Os alcinos, os dienos e os polidienos, né, que são aqueles compostos que têm alcinos, que têm uma ligação tripla, os dienos, que têm duas duplas, e os polienos, que têm várias ligações duplas, podem ter várias ligações duplas na cadeia. Então, aqui eu trouxe o exemplo do licopeno, que é essa substância presente, né, em frutas, em verduras, que tem pigmentos de cor alaranjada, de cor vermelha, tá? Presente também em plantas, em algas, os carotenoides, que são pigmentos presentes na cenoura. Então, essa pigmentação é graças a essa substância que dá essa coloração e é rico em ligações duplas que se alternam da cadeia. Então, a gente observa que a gente tem uma ligação dupla, simples, são ligações conjugadas, ligações duplas na cadeia. Os hidrocarbonetos cíclicos, que podem ser cicloalcanos ou cicloalcenos, não aromáticos, tá? Porque não formam anel aromático. Então, a gente tem essas cadeias fechadas. E os aromáticos, que são esses compostos que têm 6 carbonos na cadeia, formando três ligações duplas alternadas entre eles, tá? Então, a gente tem com um anel só, que é o mais simples, o benzeno, com 2 anéis o naftaleno, com 3 anéis o antraceno, e por aí vai. Nós temos muitos outros derivados de compostos aromáticos, porque se tiver um anel, pelo menos, a gente já considera aquele composto como aromático, tá? Então, eles são aplicados também como solventes, como matéria-prima para outros produtos, como corantes, produtos de limpeza, tintas, explosivos, devido à sua alta toxicidade e poder cancerígeno, ele vem sendo substituído por outros solventes menos agressivos, certo? Então, nós encerramos aqui, né? Eu fiz um aulão, né? Onde a gente reviu aqui, acabei de fazer uma revisão de tudo que a gente já tinha visto sobre hidrocarbonetos e fiz uma contextualização trazendo esses hidrocarbonetos para o petróleo, que é a nossa principal fonte desses hidrocarbonetos, desses combustíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, vocês mandem, perguntem, porque eu só posso saber se foi bem compreendido ou se ainda ficaram dúvidas, se vocês falarem isso para mim, tá bom? Abraços a todos e uma ótima semana.